Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um podcast São Paulo. Eleições 2024, nos preparando, aquecimento, aquecendo com alguém já polêmico, hein? Hoje nós vamos receber aqui nosso convidado Leonardo Grandini. Obrigado. Um jovem muito polêmico, personalidade forte, guerreiro. Conte-nos sua história, Leonardo. Conte seus projetos, conte sua vida, conta tudo pra gente. Tão jovem assim, tem história bacana pra gente já na política? Mais ou menos, estamos começando. Lex, obrigado pelo convite. A gente estava conversando há um tempo já, para mim é uma honra imensa estar aqui no teu podcast, que eu já fiquei sabendo que vai ver muita gente boa aqui também. Então, eu me sinto prestigiado, obrigado. Cara, eu vou começar do começo, assim. Eu acho que nada melhor do que começar do começo, começar pelo começo. Eu comecei no movimento estudantil. Comecei com 16 anos. Eu estava no movimento estudantil, subi em cima de caminhão de som na Paulista, xingando o governador, fazendo escarcéu e tal, com 15, 16 anos. E aí entrei no movimento secundarista, no ensino médio, era uma liderança estudantil. Depois entrei na faculdade, né, eu sou maquinzista, e comecei a me organizar no movimento estudantil também. Comecei a lutar por pautas, especialmente dos estudantes aqui de São Paulo, mas também do corpo discente de professores. Eu tenho uma ótima relação com os professores, especialmente da rede pública. Sua formação aqui em São Paulo é direito. Cara, eu achava que fosse comunicação. Não, isso é interessante, porque as pessoas acham que só porque o cara trabalha na televisão e na rádio, que ele necessariamente é um jornalista. Não. Tem economista que está na televisão falando enquanto economista, tem advogado que está na televisão falando enquanto advogado, tem pessoas de várias áreas, né, de moda, de gastronomia, de economia, de política, que está na televisão falando sobre vários assuntos. Não necessariamente o cara tem uma formação de jornalista. E era o meu caso, né? Eu entrei na Jovem Pan com 20 anos de idade, tinha acabado de fazer 20 anos de idade, e aí eu recebo uma ligação. Por conta da minha atuação no movimento estudantil, recebo uma ligação de um produtor na época, que não está mais lá, assim como eu. Falou, Grandini, a gente está precisando de um contraponto aqui mais à esquerda, mais progressista, o debate está muito morno, está um negócio meio chato e tal. Tu aceita participar aqui? E eu falei, lógico, moleque, 20 anos, como não? Né? Fui com a cara e com a coragem. Na época eu participei de um programa... coragem, sangue no olho. Sangue no olho. E como diz o presidente Lula, tesão de 20. Tesão de 20. E aí cheguei lá, era um programa da Carla Secato, que não sei se foi uma jornalista, foi apresentadora do Jornal da Record e estava na Jovem Pan. E ela era âncora do jornal, e aí tinha uns caras lá, uns personagens meio folclóricos, uma turma muito esquisita. Mas enfim, e era 1 contra 4, né? A gente até brincava que a cota dos 20% da esquerda na Jovem Pan. Você era 1 contra 4. Na mesa tinha eu e mais 4 bolsonaristas. Eu era a cota de 20% para ter a briga, para ter o debate. Precisavam de tanto assim para... inclusive o âncora, né? Que a princípio deveria ser imparcial, não é. Mas eu sabia a princípio, quando eles entraram em contato comigo, que eles queriam que eu fosse, digamos assim, o boneco para bater. Né? Então, o estereótipo do moleque maconheiro, esquerdista, de 20 anos, universitário, para ser o estereótipo que ia ser o saco de pancada. Só que eu fiquei um tempo lá, né? Batia, soprava, até que fiquei bastante tempo. Eu entrei em julho de 22 e saí em novembro. Então, quer dizer, eu peguei o auge lá da eleição de 22, eu bem no miolo. Pegou o bicho pegando. O bicho pegando, na eleição e depois o pós-eleição. E lá foi uma escola para mim, porque imagina, moleque, 20 anos, eu entrar na maior rede de comunicação direita do Brasil, milhões de pessoas terem acesso. E o perfil jovem Debati com vários, Pablo Marçal, debati com o Deltan Dallagnol, com a mulher do Moro, debati com as figuras mais grotescas e famosas da extrema-direita, e por conta disso acabei, digamos assim, ganhando repercussão depois das redes, a gente conseguiu furar a bolha. A princípio, era uma dificuldade muito grande para mim, porque é uma audiência de 98% de direita, portanto, eu sendo alguém de esquerda, por uma audiência de 98% de direita, eu era só o vilão, né? Era como se fosse o vilão daquele universo. É um monstrinho. Não revertia em termos de... A única coisa que eu tinha era xingamento, indirect e uma outra hostilidade na rua, mas não revertia em termos de números de rede. E aí o que eu pensei?
Falei, vou fazer o seguinte, eu vou fazer corte, então eu faço um corte dando uma lapada aqui no Sérgio Moro. Por exemplo, eu pego esse corte e eu divulgo para páginas de esquerda, de 5 mil, 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil, 500 mil. Caramba, né? E aí essas páginas postam o meu corte, me marcam, já vão embaixo, obrigado por me apoiar, vamos combater e tal. Aí a turma vê, peraí, esse é o moleque do vídeo? Aí passa a seguir e tal. Então foi assim que eu consegui furar a bolha da direita, do público da Jovem Pan, e consegui utilizar e aproveitar aquele espaço ao meu favor. Tanto é que hoje eu sou candidato e tal. Mas basicamente isso é um resumo bem sucinto, senão eu vou ficar falando muito mais. Me representa. Você acha que a galera se sentiu representada quando você assumiu essa pegada de tomar porrada? Porque você citou mais ou menos 4 ou 5 peças fortes. Uhum. Você sentiu que houve essa identidade? De tipo, esse cara tá tomando porrada pra nós, deixa eu seguir ele. Mudou, aumentou? Com certeza. Acho que as pessoas se identificam. O brasileiro ele gosta especialmente da persona do perseguido, do que é atacado, do que... Vídeos, sei lá, os campeões de BBB, né? É sempre o excluído, o atacado. Então, eu ser o único de esquerda na Jovem Pan e apanhar, e ser humilhado, ser hostilizado, ser xingado, isso gera uma identificação e uma solidariedade daqueles que compactuam com aquilo que eu acredito, né? Com a minha ideologia, com os meus valores, com os meus princípios políticos, enfim. Então, eu acho que colaborou muito e graças a isso as pessoas passaram a me acompanhar, a me seguir, a compartilhar e a entender que eu sou uma figura importante no debate, modéstia à parte, contra a extrema-direita. E você, dessas figuras que você citou, que você teve um debate, um embate com eles, quem foi assim o cara que você... Cara, não, esse eu tenho algo aqui já guardado porque preciso botar pra fora. Muita gente vai querer, acho que que eu... Coloque um ponto de vista nesse cara, ou um ponto ali para ele respeitar. Quem te incomodou a nível de você trabalhar para debater com esse cara? Assim, eu confesso que eu não tinha muito roteiro, então eu não estudava. Eu chegava lá, sentia o feeling também, sentia como que tá o cara. Por exemplo, Pablo Marçal, por exemplo. Pablo Marçal, eu sempre falo para todo mundo que foi o cara mais difícil de eu debater. Eu digo isso com tranquilidade. Lógico. O mais tranquilo para debater. Por quê? Porque o Marçal, não que ele tenha conteúdo, porque ele não tem conteúdo, mas ele sabe a lógica e a dinâmica do debate. Então ele não deixa você finalizar, então ele devolve um argumento com uma pergunta, então você não consegue ficar em silêncio, ele já devolve com uma pergunta, e ele entra para uma seara, quando ele pede um argumento, da seguinte forma: a gente estava debatendo, eu desconstruí algumas narrativas dele, e ele falou assim, não, mas espera aí, tá bom, e quantos empregos você gera? Quantos impostos você paga? Eu falei, mas daí, parabéns, o que isso tem a ver com o objeto de debate? Que você é um empresário maior, qual que é a relação? Então, quer dizer, ele utiliza de subterfúgios que, para quem gosta dele ou quem compactua, nossa, o cara é maravilhoso, mas não é a questão que a gente está debatendo aqui. Isso não tem nada a ver, esse assunto, com a gente está debatendo aqui. Então ele quer te diminuir, te desmoralizar, te descredibilizar, quando ele perde a razão nos argumentos daquilo que a gente está discutindo, do objeto concreto que a gente está discutindo. Então ele é uma figura muito, muito perigosa, justamente por conta disso, porque ele entende dinâmica, tem muito recurso, é um ótimo marqueteiro, conhece bem a dinâmica das redes sociais. Todo mundo tem esse cara no celular, é impressionante, né? Não tem uma pessoa que não tem ele no TikTok, no Reel, que ele não apareça. Eu posso colocar lá, não quero que apareça com esse cara, aparece do mesmo jeito. É um inferno isso. Mas ele é uma figura complicada. Mas eu não tinha muito essa... Eu não me preparava muito. Então, todos os debates que eu tive, eu não tive um preparo prévio. Eu chegava lá, eu já sabia que eu ia debater com tal pessoa, mas não fazia roteiro, até porque eu não consigo seguir. Eu não sou a pessoa que consigo escrever e depois decorar. Então, eu sou muito do improviso. Eu sinto a dinâmica. Se o cara tá mais arisco comigo, agressivo, eu vou ser mais agressivo com ele. Se ele tá mais, apesar de discordar de mim, ele estiver mais tranquilo, mais educado, eu vou também ser cordial com ele. Então, depende muito do feeling, né? Da hora lá, a gente sente isso. Mas o Marçal foi um problema. Quando foi o Deltan Dallagnol e a mulher do Moro, eu abordei muito a questão da Lava Jato. Então, depende do personagem, né, da figura, a gente adota uma posição distinta. Quando você fala do Marçal, me veio em mente agora que muitos vídeos dele em comunidades, abraçando, etc., o povo, jogando bola.
Qual é o seu ponto de vista? Ele é um cara de comunidade, de favela? Tem histórico? É que eu não conheço mesmo, gente. Por favor, eu não conheço. O Leonardo deve conhecer mais que eu sobre o... Enfim, ele é um candidato. O Pablo? Eu tive com o Pablo Marçal, pessoalmente, 2 vezes na Jovem Pan, né? E essa eu debati com ele. Ele é uma figura muito excêntrica, né? Ele disse que tem origem humilde, que não conheço e não questiono. Mas a questão não é essa. A questão é que hoje ele é uma pessoa abastada, tem bastante dinheiro. Inclusive tem vários questionamentos da origem desse recurso, que eu não vou entrar no mérito, mas, né? Caralho, Como que ele entrou, como ele que acontece. Eu também, quem sabe faz ao vivo. E como que ele ganhou tanto dinheiro. E ele tem, de fato. Mas ele é uma figura muito controversa. E chega a ser cômico, chega a ser engraçado ele percorrendo favelas, comunidades aqui em São Paulo, se pagando de humilde, né? Se pagando de povão. É cômico, é engraçado, né? É um playboy querendo se pagar de povão, né, em favelas, em comunidades. Não conhece nada de São Paulo, já não basta um turista carioca, a gente vai ter um turista de Goiânia agora, que espero que não, mas ele quer ser aqui em São Paulo. Tanto é que o entrevistador esses dias perguntou para ele: o senhor sabe chegar até o Jabaquara? Eu falei: não sei, mas eu vou até com o helicóptero. Ele acha que tudo se resolve assim, né? Tudo se resolve dessa forma. Então o cara não conhece nada de São Paulo, faz propostas idiotas, né? Sem cabimento nenhum. Então quer fazer um teleférico para ir para as comunidades. Então, imagina, turismo de gringo em comunidades com teleférico, aí vai para Heliópolis, vai para Paraisópolis, vai para Brasilândia, vai tudo, quer ligar. Então, para eles, tudo se resolve num passo de mágicas, não tem a menor noção de orçamento. Ele vai construir o maior prédio, né? Não, o maior prédio do mundo. Ele quer 1 quilômetro de prédios. Nem Dubai tem isso, daquilo lá, o Burj Al Khalifa. Não existe isso. E para quê? Com que finalidade, né? Tem propostas idiotas e que não tem relação com os fatos, com dinheiro. Ele não diz de onde ele vai tirar o recurso. Ele não leva em consideração o orçamento da cidade. Ele não leva em consideração nada disso. Ele só é um populista que quer falar um monte de groselha, ganhar like em cima disso. E digo mais, as convenções que vão oficializar as candidaturas dos candidatos a prefeito de São Paulo são agora do dia 20, né? Já tivemos agora do Boulos, por exemplo, e vão até o dia 5 de agosto. Então, 20 de julho até 5 de agosto é o período em que todos os candidatos e os partidos têm para oficializar suas candidaturas. Boulos, Marçal, Nunes, Tabata, todos, né? Datena. E eu não duvido nada que ele não seja candidato no final das contas e venda a candidatura dele. Então, eu espero muito que ele não faça isso. Como disse o Boulos lá na Câmara dos Deputados, espero que o coach Picareta não venda a candidatura dele e vá até o final, né? Acho bom, vamos disputar e queremos derrotar nas urnas. Por que você resolveu entrar para política? Só para formular essa pergunta, Cara, eu entrei entrar pra política porque eu já fazia política como, seja no movimento estudantil. Quantos anos? Que idade você... Desde os 15. Desde os 15? Lá no movimento estudantil. Lá na tua cidade, Santana, Zona Norte. Zona Norte, aqui é São Paulo, né? Aqui em São Paulo. Tá. Mas é um bairro da Zona Norte de São Paulo. Que é a minha região, que é a Zona Norte. Aqui em São Paulo, mas tem atuação na cidade toda, na leste, no centro, na sul. Eu entrei pra política porque eu sempre fiz política, então eu fazia política estudantil. Depois eu comecei a fazer política enquanto comunicador, que também todo mundo faz política. Tem gente que acha que política é só partido. Não é só política, todo mundo faz política, né? Então, o cara que faz jornalismo, ele está fazendo política. O cara que é um empresário, ele faz política. Um cara que tem o seu comércio, ele faz política. Então, todo mundo faz política. Então, eu fazia política estudantil, depois eu passei a fazer política como comunicador na Jovem Pan e nos outros espaços. E aí eu resolvi sair desse, digamos assim, tirar a bunda da cadeira e sair desse cômodo, né, e resolvi lutar, disputar os espaços de poder, os espaços institucionais, formais, e disputar a eleição. Então, estou para isso esse ano. Surgiu esse convite do Boulos. Em abril, eu me filiei ao PSOL, fiz um ato de filiação no PSOL com a presença dele, lá na PUC. Por que você escolheu o PSOL? Porque é o partido que hoje no cenário político brasileiro, aí dos 28, 29 partidos que tem, é o que eu mais me identifico. É um partido de esquerda, eu sou de esquerda, mas é um partido que também se preocupa com pautas importantes de minorias, de mulheres, da população LGBT, das pessoas negras, enfim. Então é um partido que também trata com mais cuidado as minorias, digamos assim, institucionais, e os espaços para essas pessoas, a juventude e tal.
E para mim é muito importante. Então, eu acho que conciliou o útil ao agradável e também é o partido que me deu espaço, que me abriu as portas, que me acolheu e que é hoje o candidato favorito e meu candidato a prefeito de São Paulo esse ano, mas ainda quero vê-lo e eu falo isso para ele, presidente da República. Na minha filiação, inclusive, falei isso na frente dele pro auditório. Mas a gente quer elegê-lo prefeito de São Paulo e o pessoal, o partido dele é o meu partido e a gente vai disputar esses espaços. Grande. Você pega, por exemplo, Boulos. Eu sempre fui uma pessoa no trato, apesar de vim de uma família de classe média, né, e tal, estudei no DEM, não sei se você conhece o DEM, então eu tenho um círculo, mas eu escolhi também fazer política em comunidade, né? Então você pega, por exemplo, o Boulos ele veio de uma família rica. A origem do Boulos né, são médicos, o pai dele foi diretor da Faculdade de Medicina da USP, enfim, e ele escolheu, imagina uma pessoa, um jovem, nasce numa família bem de vida, né? E com 17 anos ele escolheu sair de casa e morar numa ocupação. Né? Caramba! Então, eu poderia estar num barquinho em Dubai? Pois é. Então, assim, o cara, quer dizer, eu acho que isso é um mérito de que o cara realmente acredita naquela luta, né? Ele dedicou a vida dele a isso. Então, ele se importa com o outro, né? Largou, imagina, 17 anos você tem lá comidinha empregada, comidinha, cama feita e resolve sair de casa para morar numa ocupação, né, com pessoas sem casa. Então, e hoje é o que é, a figura relevante que é, o político que é, né? E até hoje, inclusive, ele mora, lógico, numa casa melhor, mas num bairro afastado. Ele mora no Campo Olímpico, um bairro de periferia de São Paulo até hoje, para manter uma certa coerência, para manter... não tem carro de luxo, não tem nada de luxo, é professor, dá aula, né? Quem paga o colégio das filhas dele são os avós, são os pais dele. Então ele mantém, digamos assim, uma vida franciscana, né, humilde e tal, e até para ter coerência com aquilo que ele defende, que ele acredita. Não que seja um problema, né, mas é uma opção de vida dele, é uma escolha dele de vida e tal, até para não dar pano para manga para criticarem, para falarem e tal. E tá aí, a liderança hoje, 42 anos, é um político jovem e com futuro muito grande. Eu acho que faz do Boulos um cara que realmente conhece de fato, né? Conhece as necessidades do morador de comunidade, do jovem, do cara que pega metrô, enfim, eu acho que são diferenciais. Porém, nós não estamos aqui para discutir isso, nós estamos aqui para ouvir opiniões. Quais são suas principais propostas e projetos para melhorar a nossa cidade? Vai, como vereador eleito, tá lá, dia 1º. Se Deus quiser. Vamos lá, a gente tem várias prioridades. A minha primeira prioridade é reverter a privatização da Sabesp. Eu digo isso de cara e a gente vai lutar por isso. Lógico, se o Boulos for eleito, vai ficar tudo. A gente já garante que, e por público é importante dizer isso, para quem goste ou não goste, vai ser revertida a privatização da Sabesp, vai voltar ao poder público, o Estado vai ser o acionista majoritário novamente da empresa. Então a gente quer reverter porque simplesmente aumenta a tarifa e diminui a qualidade do serviço. Isso já foi provado, inclusive países ricos, desenvolvidos. Em Berlim houve a privatização do esgoto e da água, houve a reversão, o Estado tomou de volta a empresa. Nos Estados Unidos também, na Europa. Então por que o Brasil tem que privatizar água e esgoto se não deu certo nem nos países desenvolvidos, né? Então é um primeiro ponto. Tem lógica. O segundo, aumento real para os professores da rede pública municipal. Então a gente quer poder lutar em defesa da renovação dos contratos dos professores da rede pública municipal que estão ameaçados, que foram ameaçados, e graças à nossa luta a gente conseguiu manter até o final do ano, mas ano que vem milhares de professores podem ser demitidos da rede pública municipal e a gente quer lutar para renovar esses contratos e para aumentar de fato o salário desses profissionais, porque não houve um aumento, né? Não houve nenhum reajuste, porque não superou a inflação. Agora, o prefeito Ricardo Nunes, ele falou que teve um reajuste, mas não teve nenhum reajuste no salário dos professores. Então, é um inimigo da educação, a gente quer poder... Mas peraí, ou seja, o Ricardo Nunes mentiu? Não, ele teve um aumento, entre aspas, de 2%. 2% não é um aumento. Aliás, não é nem um reajuste, porque a inflação cresceu e o poder de compra ficou para trás. Então, os professores perderam o poder de compra, mesmo com esse reajuste de 2%, de aumento, entre aspas, do salário. Então, é uma valorização real dos professores, da categoria que a gente quer que tenha aqui na cidade de São Paulo.
Tarifa zero, então ampliar a tarifa zero, que hoje é só os domingos, em dias específicos, mas a gente poder dar transporte gratuito de ônibus para a população em outros dias da semana, em dias de vestibulares, em dias de feriados municipais, estaduais, nacionais. A gente quer poder ampliar esse debate, acabar em grande parte com a máfia dos radares aqui em São Paulo. Então, você hoje de madrugada, você escolhe entre ser assaltado e ser multado, né? Porque em muitos lugares 2 da manhã, você é obrigado a passar no sinal vermelho, senão você vai ser assaltado, senão vão quebrar o seu vidro e pegar. Então, a gente poder estabelecer, e isso é uma ideia nossa, da nossa campanha, poder durante determinado horário, até determinado horário da madrugada, não haver, portanto, radares semafóricos, multas por essa questão, poder combater de forma efetiva também a nível municipal os bolsonaristas que vão ser eleitos na Câmara Municipal. Como é que numa cidade como São Paulo, que é a cidade mais rica da América Latina, tem um vereador que propõe multar em mais de 17 mil reais uma pessoa que dê comida a uma pessoa de rua? Isso não tem cabimento, isso não existe em lugar nenhum do mundo. Rubinho Nunes, não queria nem falar o nome dele, mas ele fez um projeto de lei para multar, não, isso não existe, para multar em 17 mil reais uma pessoa que dá comida para uma pessoa em situação de rua. Isso não existe. Não tem nem explicação lógica para isso. Ele queria isso, né? Então, como que é a pior Câmara da história de São Paulo? E vários outros fatores, privatização da Sabesp, superfaturamento em obras sem licitação, tudo isso a gente vai reverter, a gente vai fiscalizar, não vai ter mais essa máfia do transporte, não vai ter essa máfia mais das obras superfaturadas e sem licitação em São Paulo. A gente vai mexer na ferida, custe o que custar e doe a quem doer, mesmo que isso inclusive seja perigoso em alguns aspectos, mas a gente vai mexer, eu vou mexer e vou ser um vereador combativo nesse aspecto, seja com o Bolso Prefeito, vou apoiar, vamos fazer de tudo para poder mudar esse cenário catastrófico desse prefeito que simplesmente tem um orçamento recorde em caixa, tem bilhões em caixa e não está fazendo nada com esse dinheiro, só está recapeando a cidade em ano eleitoral com asfalto vagabundo, inclusive onde não precisava ser recapeado, enquanto a gente está falando de problema de moradia, que também é outro problema que a gente vai mexer na ferida. Hoje em São Paulo, no centro de São Paulo, existe um embate com especulação imobiliária, porque tem mais imóvel sem gente do que gente sem casa. Então, é um problema que dá para resolver. Só que não resolve porque existem muitos interesses em volta, né? Inclusive propor também políticas para a Cracolândia, né, para aquelas pessoas naquela situação. A solução não é cercá-las e deixá-las lá, né, morrendo. A gente precisa tratar essas pessoas, a gente precisa ter políticas de Estado pautadas nisso, mas principalmente educação é o nosso foco principal, porque com educação a gente resolve segurança pública, a gente resolve saúde, a gente resolve desenvolvimento econômico, a gente resolve todo o resto. Mas digamos assim que essas são as principais que a gente quer trabalhar e lógico também que aí é a minha área específica, o combate efetivo à desinformação, às fake news e as narrativas que eles vão criar, que a bancada dos bolsonaristas vai criar lá na Câmara Municipal. Leonardo, vamos falar um pouco sobre sua qualificação. Quais as qualificações que você tem que são relevantes para o cargo de vereador? Eu tenho essa formação, eu tenho essa vivência, eu acredito que isso soma-se muito. Não sei, quais as suas formações? O que capacita você para ser um vereador? Vamos lá. Tenho certeza, e aí com todo respeito aos meus colegas, não sou de partido, mas da esquerda, eu duvido que tenha alguém na imprensa que tenha lutado tanto contra tanta gente perigosa quanto eu, que tenha combatido e desmentido tantas mentiras e tantas narrativas a nível nacional como eu, que tem enfrentado gente como Pablo Marçal, como a mulher do Moro, como o Deltan Dallagnol, como deputados bolsonaristas, como Ricardo Salles. Eu duvido que tenha alguém na imprensa brasileira de esquerda que tenha debatido e desmascarado tanta gente. E mentiras desmascaradas, a gente está falando de milhões de pessoas afetadas por isso, né? Porque mentira, fake news, não é só uma mentirinha. Fake news mata. A gente viu isso na pandemia. Né? Muita gente morreu por causa de desinformação, por causa de mentira, dizendo que se tomasse uma vacina ia virar um jacaré, ia morrer, caramba. Então, desinformação mata. Então, eu duvido que tenha alguém que tenha lutado tanto, colocado a cara a bater tanto, tenha sido processado, tenha sido perseguido. Velho da Van pediu minha cabeça na Jovem Pan. Né? Então, quer dizer... Quem pediu? O velho da Van, o Luciano Hang. Como foi? Ele
E um belo dia eu fiz um comentário que ele não gostou a respeito dele, lá na Jovem Pan, num programa lá na época. E um assessor dele estava vendo, assistindo, e imediatamente o próprio ligou para o dono da Jovem Pan e pediu minha cabeça, pediu minha demissão. E foi a minha primeira demissão na Jovem Pan. Foi por conta disso, saiu na imprensa depois, saiu no UOL. Então, assim, eu não tenho medo, né? E também dinheiro não me prende. Então, eu falo a verdade, falo o que eu acho, falo o que eu penso, e trabalho com a realidade. E isso, então, acho que coragem e trabalho, ninguém no meu campo tem mais do que eu. Quanto custou para você isso? Quanto custa para você expor sua verdade? Eu acho que quando a gente trabalha com a verdade, quando a gente deita a cabeça no travesseiro, dorme tranquilamente, eu acho que tudo vale a pena, sabe? Acho que tudo vale a pena. Quando eu entrei na Jovem Pan, tinha muita gente que me falava assim: pô, Grandini, se você com o microfone da maior emissora de direita do país, se você tivesse sido de direita, um comunicador de direita, você estaria 10 vezes maior. Falei, talvez, ou talvez não. Mas isso não me interessa. O que me interessa é que eu sei o que eu estou fazendo. Quando a gente faz o certo, quando a gente faz o que a gente gosta, o dinheiro é consequência. Então, assim, eu acredito muito nisso. E perdi ali, ganhei depois. Até porque dinheiro não era uma questão na Jovem Pan, viu? Ô, gente, mão de vaca. Eu não ganhava nada disso. Não paga legal? Não paga bem? Nada. Então, assim, não era nenhuma questão para mim. Eu tava lá porque eu gostava, porque eu me diverti, porque eu ganhei capital, consegui construir uma persona, ganhei notoriedade por conta daquele espaço. Mas dinheiro não era o meu foco lá. Inclusive, eu deixei um lugar antes de estar lá para poder focar mais nisso e ganhava menos. Então, não era a minha questão lá. Inclusive, não vou tratar desses especificamente, mas lá a pessoa é bem mão de vaca. Quando você diz, fica à vontade, quando você diz perseguições, tem algum caso assim que você sofreu a nível de, sei lá, uma pré-violência ou quase, não sei, ameaças? Você sofria muito? Quando você radicalizou de alguma forma, vou chamar de radicalizar com não sei, o Moro, fala do Marçal, acho que não muito, mas quando se trata de posicionamento político de direita e esquerda. Não, eu acho que o que acontece, acho que o maior de todos foi a minha demissão por conta do véu da van e patrocinadores da Jovem Pan, que não admitiam alguém então de esquerda na emissora, alguém de esquerda, e pediram minha cabeça. Então, digamos assim, foi a primeira perseguição comercial, né? Porque vários patrocinadores queriam a minha cabeça e, de fato, não conseguiram me segurar. E eu saí da Jovem Pan por conta disso, né? Então, é uma perseguição. Agora, em violência física, felizmente, nunca me aconteceu, mas já fui xingado na rua umas 3 vezes, fui hostilizado. Por que o povo xinga? Não, eu lembro que pode falar palavrão aqui? Não sei. Vambora. Não, porque teve um que uma vez não dei no carro, mandou tomar lá atrás, entendeu? Teve outro que chamou de boca de... Enfim, teve um chamado de boca de buceta. E cada um gosta do que quer. Sim, mas... algum trauma tinha ali. Então, tudo bem. Não sei se com você ou com... Pois né? Porque eles têm essa questão. Eles são o bolsonarista é muito mal resolvido com a própria sexualidade. Então, eu conheço vários lá que se dizem arautos da fé, dos bons costumes, mas adoram aprontar no off, né? Então, essa hipocrisia eu via bastante. Mas, enfim, então, assim, eu não sofri violência, até porque as pessoas são muito covardes. As pessoas são machões atrás de um celular, né? Atrás de um celular vale ameaçar, vale dizer que vai fazer isso, aquilo e tal. Mas quando chega pessoalmente, a pessoa olha no seu olho e não tem a mesma coragem que tem atrás de um celular. Então, são um bando de covardes, né? Então, isso, graças a Deus, não aconteceu nada. Já teve uma vez que ligaram lá na emissora dizendo que estavam me esperando lá embaixo para me pegar. Aí a secretária avisou, e aí eu tive que sair pela outra saída da emissora, tive que esperar um pouco. Então eles gostam de ameaçar. Realmente tinha gente te esperando? Não sei, eu esperei você não ia pagar pra ver. Pagar pra ver. Então eu não quero, mas assim, então, porque era ao vivo, então vamos supor que, sei lá, e todo mundo sabe onde fica a Jovem Pan, muita gente sabe, que é lá na Paulista, numa galeria lá, muita gente sabe. Então é ao vivo, então imagina um programa ao vivo, todo mundo sabe onde é, então se eu tô falando alguma merda que alguém não gostou, a pessoa vai lá na hora pra me esperar pra sair. Já tá no celular já? Pra me esperar sair. Então, já sofri ameaça de policial militar, levei pra corregedoria. Mas assim, eles são muito covardes. Tanto é que quando eu sofro alguma ameaça hoje, eu posto no meu feed
Aí a galera vai lá, vai na empresa onde o cara trabalha, pede demissão, vai lá xingar o cara, derruba a página, aí o pessoal aprende. Então, democrático o negócio aqui. Podcast São Paulo, democrático. Da mesma forma e imparcial, da mesma forma que nós convidamos e recebemos esse jovem brilhante, candidato a vereador de São Paulo pelo PSOL. Pessoal, PT, MDB, PL, PDT, e todos são convidados. Aberto aqui, ó. Vou passar meu Insta depois aqui, e o meu WhatsApp também, para quem quiser vir falar com a gente e apresentar seus projetos. Nosso objetivo é falar com todo mundo, apresentar os projetos, propostas, e o nosso convidado aqui brilhantemente está fazendo isso para abrir essa série. E você estava falando como esquerdista. Você é radical? Eu me considero. Não, eu me considero radical, sabe por quê? Eu me considero, porque eu acho que o que é morno tá até na Bíblia, vomita, sabe? Então eu não gosto desse negócio de centro, de neutro, não existe para mim. Nem sabonete de bebê é neutro. Não existe neutralidade, existe direita e esquerda. Centro para mim é uma farsa. Né? Pessoa que diz de centro, não existe isso. Existe quem está do lado do capital, quem está do lado dos interesses dos bilionários, e quem está do lado dos interesses do povo. Para mim é isso. Para mim o mundo se divide dessa forma. Não existe para mim moderado. O que é um moderado? Lógico, existem várias variáveis. Direita e esquerda, uma pessoa de direita pode ser desde um liberal, que está na democracia, até um fascista, que não é um democrata. Uma pessoa de esquerda pode ser um social-democrata, até um comunista. Então, existem variantes, né? Mas eu me considero um radical porque eu sou indignado, eu sou revoltado, eu acho que a gente tem que mudar repentinamente, abruptamente o nosso sistema. Não acho que tem que ser algo gradual, algo fofo. Não, acho que tem que lutar, tem que resistir, tem muita coisa para mudar. Não é possível que a gente viva numa cidade na cidade mais rica da América Latina, onde tenha 3,5 milhões de pessoas que não tem onde fazer suas necessidades, né, que não tem o que comer. Isso não existe, isso é o mínimo. Isso é o mínimo do mínimo. Né? E se essas pessoas que me criticam, que se dizem de direita, me criticam tanto por conta disso e gostam de países como os Estados Unidos, como a Europa, então deveriam copiar esses países, porque lá, por exemplo, o imposto sobre herança é de 40% a 50%, aqui no Brasil é de 4% a 8%. Por que não vai mexer nessa ferida? Aí não interessa. Vamos copiar os Estados Unidos, lá é de 40% o imposto de herança. Lá tem imposto de dividendo, aqui não tem. Lá tem um estado grande em segurança pública, tem um estado grande em universidade, tem um estado grande em vários aspectos. Na saúde, então, você pega a Europa, meu Deus do céu, vamos copiar? Então vamos copiar. Você pega os países mais envolvidos do mundo, a Escandinávia, Suécia, Noruega, Finlândia e Islândia, são países com estado bem grande e com cargas tributárias bem grandes. Vocês querem copiar? Não. Então assim, vamos ser coerentes. Vocês querem pegar só o que lhes interessa desses países, mas não pegar o que de fato são, pegar a integralidade, tudo, né? Então, para mim, eu me digo radical porque acho que no Brasil a gente tem que ser radical. Não pode ficar cômodo, não pode ser algo leve, tem que ser algo abrupto, algo repentino, algo radical para a gente ter mudança. Então, por isso que eu me considero um radical. O Leonardo, você acredita realmente que o Boulos ele está preparado para São Paulo, para assumir São Paulo? Do seu ponto de vista, por que ele está preparado? Preparadíssimo. Primeiro porque o Boulos, ele é uma pessoa, é um político, ao mesmo tempo que é um político jovem, porque tem 42 anos, então tem a garra, tem o tesão, tem a energia da juventude, a criatividade, a garra. Ele, ao mesmo tempo, também tem a experiência, porque ele também não é tão jovem assim. Com 17 anos começou a vida política dele, saiu da casa dos pais dele, que são pais de classe média alta aqui em São Paulo, escolheu com 17 anos morar numa ocupação, então ele tem um mérito ainda maior porque ele escolheu sair daquele conforto e morar numa ocupação, e aí ele começou a construir a trajetória dele no movimento por moradia, no ITST, e construiu uma trajetória linda de muita luta, muito embate, garantiu milhares de moradias para várias pessoas, acabou de aprovar junto com o presidente Lula as cozinhas solidárias, que já alimentaram milhões de pessoas, entregaram milhões de marmitas, fruto da luta e do projeto do Boulos, né, em relação a isso. Então a gente está falando de gente alimentada, de gente com moradia, ou seja, do básico. E é um professor universitário, deu aula nas melhores universidades do país, é o deputado federal mais votado do estado
portanto, mais de 1 milhão de votos, portanto, tem cacife político para isso, disputou um segundo turno já na última eleição aqui em São Paulo, é psicanalista, é mestre, enfim, é um cara que tem gabarito político, tem gabarito acadêmico, tem gabarito social, tem gabarito em todos os aspectos e hoje, sem sombra de dúvidas, é o nosso candidato aqui em São Paulo. Eu tenho certeza que se você pega o cenário, Bolsonunes, você pega o Pablo Bossal, você pega essa turma toda, ele de forma disparada é o mais preparado. Pessoal, esse podcast maravilhoso nos proporciona um almoço grátis. Vem contar sua história aqui, sua trajetória. Um bom cabernet, uma saladinha, um bate-papo com uma pessoa, um jovem de 22 anos, candidato a vereador pelo PSOL São Paulo. Acredito que o menino é forte, até porque ele teve embates poderosos com gente graúda. Foi demitido. Mano, os caras caçaram a cabeça dele e o moleque tá aí. Isso só gerou mais combustível para que ele... Agora é isso que eu quero mesmo. Realmente, vamos botar para torrar o negócio. E tá aqui, representando aí. Acho que a gente tem muito um perfil do paulista, né, do jovem. Acho que vamos tentar, né? Vamos disputar. Acho que a juventude, inclusive eu vi agora uma pesquisa que mostrou que jovens, acho que de 16 a 25 anos, aumentou em 78% o título de eleitor. Então, as pessoas, molecada quer votar, quer participar, e acho isso importante, entendeu? A gente tem que ocupar os espaços também. Pessoal, nós estamos fazendo algo por conta do tempo, tá? Então nós resolvemos almoçar aqui. Nada planejado. Vamos embora. Vamos lá. Leonardo, segundo turno. Então a gente tem a seguinte cena. Boulos Sim. E Marçal. E aí? Como você vê? Hoje eu acho que tem duas possibilidades. A mais provável ainda é Boulos e Nunes, né? Que é o prefeito, tá com a máquina na mão, caixa bilionário. Apesar de ser um cara feio, um cara que não sabe falar, um cara péssimo, um político ruim, né? Ruim demais. Ele tem muito dinheiro faz diferença. Tem o apoio do Bolsonaro, que selou a parceria com ele, tem o apoio do governador Tarcísio. Então, e de outros setores, de 40 vereadores da Câmara Municipal, enfim, igreja evangélica. Então, um cara muito poderoso. Do Milton Leite, né, que manda na periferia de São Paulo. Então, ele tem o apoio dessa... Que, aliás, mais ou menos, né? Porque o Milton Leite também está meio que pechinchando, está meio que vendendo o apoio dele para o Nunes. Então, o Nunes ainda é o mais provável que a gente discute. A gente já está no segundo turno, em primeiro lugar, mas o mais provável é que seja com o Nunes. O Marçal vem em terceiro, e ainda tem muita água para rolar, e a gente torce muito para que ele seja candidato. Por quê? Porque ele tira voto de uma única pessoa, e essa pessoa chama-se Ricardo Nunes. Então, a gente enfraquece a candidatura do Nunes, tem a impressão de que a gente está muito à frente, e aí no segundo turno a gente, digamos assim, a gente pode ganhar com uma folga maior, né, com uma margem, com um sentimento, com um clima melhor a nosso favor. Então o Marçal representa isso. E as pesquisas indicam que se a gente disputar um segundo turno contra o Marçal vai ser mais fácil para nós. E a gente vai vencer com uma margem maior do que venceria com o Nunes. Então, até por uma questão aí de estatística, a gente prefere disputar com o Marçal, porque acha que ele é menos qualificado, que o telhado de vidro dele é muito grande, né? Que ele tem muito BO aí nas costas e no passado dele, e a gente vai explorar isso durante a campanha. Mas vamos lá. Você acha que realmente o Marçal tem possibilidade de ir para o segundo turno? Você acha, ou melhor, realmente não. Você acha que ele tem chance de ir para o segundo turno? Eu tenho plena certeza que o eleitor de São Paulo não vai apostar nessa, não. Acho que o segundo turno está dado. Vai ser Boulos e Nunes, e nós vamos vencer. Até porque esse coach picareta ele não se cria, e o cidadão de São Paulo sabe quem faz, conhece a cidade, não vai aceitar. Tanto é que o Tarcísio ganhou, foi eleito em São Paulo, mas na cidade de São Paulo ele perdeu. O Lula ganhou na cidade de São Paulo e o Haddad ganhou na cidade de São Paulo.
Então, o paulistano, ele sabe quem está com ele, sabe quem é daqui, sabe quem trabalha. E o Paulo Marçal é só um oportunista que está querendo fazer disso um grande negócio, uma grande propaganda de marketing, quer ganhar muito dinheiro e muito like em cima disso. Só isso. Então, o Marçal não nos preocupa. O Marçal, para a gente tem plena certeza que não vai crescer, não. A gente vê bastante agora o Pablo Marçal indo para as comunidades, né? A gente até falou desse assunto, abraçando o pessoal. Tem históricos dele em comunidades da vida dele? Eu desconheço, de verdade. Não, mas ele vive naquele morozinho dele lá em Alphaville, lá mudou agora alguns meses para São Paulo, mas a vida dele é condomínio fechado em Alphaville, não conhece nada, não conhece absolutamente nada. O Marçal é só um falastrão, um oportunista, um picareta, que quer crescer fazendo pessoas humildes, pessoas simples, pessoas pobres de palhaço. Esse é o Marçal. E com propostas idiotas, absurdas, de teleférico, disso, daquilo. Não conhece. Se a gente solta ele aqui nessa rua, ele não sabe chegar na estação mais próxima, não sabe nada. Ele é um completo perdido, um lunático e um oportunista que quer ganhar dinheiro em cima do sofrimento das pessoas. Vamos lá, eu tô buscando um candidato, então. Sou eleitor aí paulistano, né? Paulistano, que é o correto? Uhum. Eu estou buscando o candidato, meu candidato para vereador. 3 projetos, me cita 3 projetos para votar em você. Precisa me convencer, não sei, eu estou perdido ainda. Não, vamos lá. Para você que é funcionário público, eu quero acabar com os 14% de imposto, que é o INSS dos servidores públicos aqui em São Paulo. Então, para todos os funcionários públicos da cidade de São Paulo, eu quero e vou propor acabar com os 14% de imposto que é recolhido todo mês, o salário de todo funcionário público da cidade de São Paulo, que é como se fosse o INSS deles. Então, a gente quer acabar com isso e eu vou propor um projeto de lei para acabar com esses 14% que todo mês é recolhido do lerite dos servidores públicos aqui da cidade de São Paulo. Aumento real no reajuste dos professores, dos salários dos professores aqui em São Paulo. Outro projeto que a gente vai tratar aqui em São Paulo. Vamos mexer na questão do transporte, tirar o monopólio do crime organizado, os ônibus clandestinos, e a gente vai, além de averiguar isso daí, a gente também vai querer ampliar a tarifa zero, né? Então, para que pessoas de baixa renda possam andar de forma gratuita. Quais dias da semana? A gente quer expandir, então, domingo, finais de semana, feriados nacionais, estaduais e municipais, dias de vestibulares. Então, a gente pode, inclusive, discutir isso até por questões orçamentárias, né? Poder discutir isso com servidores da casa, que são especialistas nisso. Tá? Então, a gente tem muitos projetos. Criar, inclusive, alguma frente em São Paulo, e caso, lógico, o Bolo seja eleito, vai facilitar muito a minha vida, de combate à desinformação também a nível municipal. Então, a gente poder ter algum programa disponibilizado pela prefeitura de verificação de informações falsas, sabe? Que a gente possa, que a população possa ter acesso, a gente possa popularizar isso daí. Então, acho que tem muitas ideias legais que a gente quer estar construindo. Ampliação das delegacias de violência contra a mulher, né? Inclusive aumentar o efetivo, concursos. Então, tem muita coisa que a gente pensa, mas isso aqui é só um panorama. Também, com certeza, aquele projeto de lei que eu também quero estabelecer para que, durante a madrugada, radares semafóricos acabem, né? Então, até porque você não precisa, você vai ficar 2 minutos parado numa rua deserta, correndo risco de ser assaltado, e se você passa, você toma multa. Então, você escolhe entre perder o celular e tomar uma multa do Estado. Então, é um projeto de lei que a gente vai estabelecer também. Então, são algumas ideias que a gente quer. Voltar também com o orçamento participativo. Então, a gente quer que as populações de cada região, de cada subprefeitura, possam decidir para onde que vai o dinheiro que vai ser gasto naquela região. Então, a população tenha acesso diretamente aonde que vai os recursos que a prefeitura vai repassar, o que precisa. Ninguém sabe mais do que a pessoa que mora na região, do que a pessoa que mora no bairro. Não é o prefeito que não sabe o que está acontecendo naquela área. Então, são algumas ideias gerais, né? Espero ter respondido. Ótimo. E Leonardo, então a gente tem um cenário, vou repetir essa porque eu não vejo como que a gente coloca num posicionamento mais, acho que até mais abrangente. A gente tem um cenário lá,
Boulos e Ricardo Nunes, segundo turno. E aí, o que nós esperamos de cada um? O que nós podemos esperar como eleitores? Tenho certeza que o Boulos vai levar essa. Ele é muito mais preparado, muito mais competente. O Nunes, ele é um cara com um telhado de vidro muito grande. Boletim tem denúncia de boletim de ocorrência feito, não é forjado como ele mentiu agora na entrevista para o UOL. Isso é mentira o que ele disse, que foi forjado. Existe um boletim de ocorrência feito pela mulher dele, pela Regina, de agressão doméstica, de violência contra a mulher, na delegacia de polícia, de violência contra a mulher. Então, uma pessoa que tem um boletim de ocorrência nas costas por ter agredido uma mulher é o prefeito de São Paulo. É uma pessoa que está superfaturando obras na cidade inteira, até teste para dengue, né? Vacina. Então, um monte de obras sem licitação. A gente está falando de desvalorização dos profissionais de educação, desvalorização dos profissionais de saúde, desvalorização dos estudantes, né? Privatização da água e do esgoto. Então, quando chegar a tarifa mais cara na sua casa lá de água, pode ter certeza que foi culpa do Nunes e dos vereadores que votaram a favor da privatização da Sabesp. Lembre-se disso na eleição, né? Então, isso é importantíssimo. Então, esse é um cara muito preparado e tenho certeza que o Boulos vai levar essa com os pés nas costas. Mas é isso. Você quer mandar essa direta aqui agora? Você mandou ali pra gente pegar ela no código? Quando chegar a tarifa na tua casa mais cara? Vamos, mas legal, fala, ó. Posso falar? Vai. Então, quando chegar em outubro, em setembro, em agosto, a continha de água mais cara na sua casa, você lembre-se que quem votou a favor disso, os responsáveis por isso, foram os vereadores da base do Ricardo Nunes lá na Câmara Municipal. Quem são? Muito fácil. Todos menos do PT e do PSOL. Todos os demais votaram a favor do aumento do preço da conta de água que vai chegar aí na sua casa. E também da piora na entrega do serviço, porque se já cortam água, já falta água na madrugada, a partir das 8 da noite, em vários lugares de São Paulo, não só periferia, tá? Bairros de classe média, agora vai piorar, vai agravar. E aí você lembre-se quem é o responsável por isso, não só o Ricardo Nunes, mas os vereadores que apoiam ele, que votaram a favor disso. Ô, Leonardo, eu vi que você é um cara polêmico pra caramba, porém eu fiquei sabendo, tá? Vai é você que responde agora se é verdade ou não, que o Marçal te atacou no Insta também? Opa, isso mesmo. Faz acho que um mês. Mas não, o cara se incomodou com o quê? Não, porque ele postou em 23, ano passado, eu tive um debate com ele na Jovem Pan, um debate acalorado com ele num programa que eu gravava de manhã, Morning Show. E aí, nesse debate, era em maio, e o Lula tinha aumentado o salário mínimo de um ano para o outro em mais de R$100, né? E ele disse que o aumento, na verdade, foi de R$18. Ele mentiu, sendo que o aumento de R$18 foi em relação de um mês para o outro, e não de um ano para o outro. E aí, em dado momento, eu troco uma palavra, ao invés de 100, eu digo 1000, e aí ele pega esse corte, posta nas redes dele e faz uma analogia com a Dilma, que se confunde, que faz conta matemática confusa e tal, me chama de idiota. E aí me ataca, de graça, eu fui pego de surpresa, me mandaram o link e tal, e eu fiquei surpreso com isso. Aí eu respondi e tal, falei, Marçal, obrigado pela mídia de graça, isso aí pra mim vale ouro. Então, se ele escolheu me atacar na rede dele, a gente vai explorar isso politicamente e muito, pode ter certeza disso. Mas foi basicamente isso que aconteceu. Você considera ele um cara agressivo? Ele é extremamente mal educado, agressivo. Os vídeos dele, as pessoas pagam, sei lá, 5 mil pra comer um arroz e um estrogonofe frio com ele, e ele ainda humilha a pessoa, fala que não vai falar, que não vai perguntar como. Não, comece como. Como governar São Paulo? Como. Sem currículo, se você começa a pergunta com que não seja dessa forma, ele já te corta, já fala que você não vai falar. Ele é um cara muito doido, esse cara. E é um oportunista, né? Que ganha dinheiro em cima de coisas bem erradas. Pô, obrigado, Leonardo. Pô, show de bola te ouvir. Muito preparado, muito bem preparado. Obrigado. O prazer foi meu, você é excelente. Gostei muito do podcast. Baixa estrutura, pessoa muito bacana aqui.
Espero voltar mais vezes e conte comigo aí porque você precisar. Agora, amanhã, depois de amanhã, quando você quiser, estou à disposição. Cara, o podcast São Paulo que nós agradecemos, estamos abrindo com você. Eu fiquei muito honrado em conhecer sua história, conhecer a pessoa. Eu acho que é isso que a gente precisa, conhecer pessoas. São pessoas que estão sendo, vamos dizer, contratadas por nós para cuidar do patrimônio público, para criar novas leis, etc. A gente precisamos conhecer essas pessoas e temos aqui uma oportunidade através do podcast São Paulo de ouvir. Então manda pra gente os seus candidatos e também, gente, vamos embora, vamos criticar, vamos cutucar, vamos questionar. E assim, Leonardo, uma pessoa super bem preparada, agradeço demais por você ter aceito o nosso convite e, cara, tamo junto. Eu que agradeço. Deus que abençoe. Deus abençoe Obrigado, vamos sua caminhada. Cima. Vamos pra cima. Obrigado, gente. Beijão. Obrigado, pessoal. Até a próxima.